Queridos, o que eu tenho para falar para vocês é o que acho que eu só sei falar disso praticamente, né? Ou na verdade, eu tenho falado muito a respeito disso. Nosso exemplo maior na Bíblia, quem é? Jesus. E nós, enquanto estamos aqui na terra, e eu gosto de olhar assim para vocês, e o meu coração queima, o meu coração ele se anima em ver tantas pessoas com tantos potenciais, talvez com tanto potencial, não é verdade? Talvez você se olhe no espelho, ou talvez você olhe para você mesmo e não consiga enxergar todo esse potencial. Mas quando Deus ele te olha com um potencial incrível, porque este potencial que existe em você foi posto pelo Senhor. Vocês já viram uma sementinha de laranja? Sim ou não? Uma semente de limão é tão pequenininha, parece tão insignificante, mas dentro daquela sementinha, o Senhor colocou um potencial incrível. Quando você olhar para uma semente de laranja ou de limão, ou seja de qual fruta for, tente enxergar além daquela semente. Imagina que eu estou aqui nesse momento aqui segurando uma semente de laranja ou de limão. Talvez você possa olhar e falar, olha, e eu te falar, o que é isso aqui? Você fala, é uma semente de laranja, é uma semente de limão, não é verdade? Mas se nós pensarmos no potencial que Deus colocou dentro dessa semente, e eu começar a questionar, o que nós poderíamos responder? Que dentro daquela semente tem uma árvore, não é verdade? Que dentro daquela semente tem frutos. Que dentro daquela semente, talvez, tenha uma multiplicação de sementes. Talvez dentro daquela semente tenha um pomar todo. Talvez dentro daquela semente a gente encontre o suco da laranja ou o suco do limão. Então dentro daquela semente pode haver também uma indústria de suco de laranja ou de limão. Pode haver uma exportação daquele suco, daquele fruto para os países. Somente em uma sementinha de laranja ou de limão. Não é verdade? Sim ou não? Se Deus colocou todo esse potencial em uma simples semente, imagina o potencial de Deus que Ele não colocou dentro de você. E no momento da criação, da nossa criação, em vez de Deus criar o homem igual criou qualquer outro ser, Deus criou das suas próprias mãos e soprou a essência dele em cada um de nós. Então o potencial que existe em mim e em você é um potencial ilimitado, é um potencial extraordinário, porque é o sopro, é o alento, é a própria vida de Deus em nós. Então eu quero que você se enxergue da maneira como Deus te enxerga. E quando eu estou nessa sala aqui, eu enxergo o potencial de Deus. Eu enxergo, talvez você se olhe e fale, caramba, eu sou uma semente, tão simples e tão pequena. Mas eu quero que você olhe com aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, com aquilo que Deus colocou dentro de você. Que você, sim, talvez possa ser uma semente, mas Deus colocou um potencial incrível dentro de você. Deus colocou algo extraordinário dentro de você, porque Ele deseja fazer algo através de você. Amém? Quando Jesus, Ele vem à terra, Ele abre mão da sua glória, Ele abre mão da sua eternidade, Ele vem como uma simples semente, mas dentro dele havia um poder extraordinário, não é verdade? Dentro dele havia um poder, um potencial celestial, um potencial de eternidade, algo tremendo, que Jesus ele veio para ser simplesmente o primogênito entre muitos, ou o modelo entre muitos. E eu quero que nós olhemos para a vida de Jesus. E toda vez que você se olhar no espelho, olhe através do prisma de Jesus para a sua vida. Amém? Quando Jesus ele vem à terra, a palavra de Deus em Mateus, você pode abrir aí, Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu nem me apresentei, né?
Posso continuar? Sou super mal de apresentação, gente. Não consigo me apresentar direito. Mas muito prazer para aqueles que eu não conheço. Jesus, e quando ele vem se manifestar, ele vem e ele fala assim. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus, ele começa a pregar, ele começa o seu ministério dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus, ele vem anunciar o reino, sim ou não? Jesus, ele veio falar do reino, ele veio para manifestar o reino. Então Jesus, ele trouxe essa terra, ele trouxe o reino dos céus, ele trouxe o governo dos céus, ele trouxe as leis dos céus, ele trouxe os valores dos céus, ele trouxe a moral dos céus, ele trouxe a cultura dos céus, ele trouxe a sociedade dos céus, tudo aquilo que tinha que ver com o reino, ele trouxe para a terra, para manifestar na terra. Quando a gente fala de cultura do reino, o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente faz, é do jeito que a gente faz. É a maneira que a gente faz as coisas. Isso cria-se uma cultura. Se a gente toda vez faz as coisas do mesmo jeito, a gente cria uma cultura de como fazer as coisas. Então, cultura, a gente pode exemplificar e simplificar, que é a maneira de como nós fazemos as coisas. E Jesus, ele veio para demonstrar como as coisas são feitas no céu, como as coisas são feitas no reino, como as coisas são feitas quando Deus governa, como acontece, ou o que acontece quando Deus está no controle, ou o que acontece quando Deus está governando, o que acontece quando as leis de Deus estão sendo plantadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, em 2 aos Coríntios, você pode abrir aí, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, a palavra nos chama de algo importante. Quantos sabem este versículo aqui? De cor. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Sabe onde é Coríntios? 2 aos Coríntios, depois de 1ª, né? Capítulo 5, versículo 20. O que a Bíblia ela fala para mim e para você? Que nós somos... Quem pode ler aí comigo? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo pelo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, enfim. Mas fala que nós, eu e você, somos embaixadores de Cristo. E eu pergunto, você sabe que é um embaixador? Você, como é que é seu nome? Maurício? Você sabe o que é um embaixador, Maurício? Você já ouviu essa palavra? Não tem nem ideia o que é um embaixador. E Deus fala que você é embaixador. Você, como é que é seu nome? José. Você sabe o que é embaixador, José? Quantos já ouviram no Jornal Nacional o embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Ou o embaixador americano no Brasil? Quantos já ouviram isso no jornal? Não é? O que é um embaixador? O que é um embaixador? Como você chama? Stephanie, o que é um embaixador? Caramba, não é verdade? Uma pessoa que representa ali um país em determinado lugar, ou em outro país, não é? Então, o governo brasileiro levanta os embaixadores do Brasil para que eles sejam enviados às outras nações para representar o Brasil nas outras nações. Isso é um embaixador. Um enviado para representar a nação. Então, não somente ele representa a nação, mas ele é responsável em divulgar a cultura, em promover a cultura,
ele é responsável em criar as alianças, ele é responsável em defender os interesses do país a qual ele representa na nação. Não é verdade? E outra coisa, mesmo ele estando em um país, as leis daquele país não servem e não determinam a sua vida. Porque o que rege ele são as leis do país a qual ele representa. Então, Jesus, ele me chama e te chama, Deus, ele me chama de embaixadora, embaixatriz, como é que fala? Como é que fala? Não sei também. Não é? Deus, ele te chama de embaixatriz, embaixadora. Deus te chama de embaixador. O que é isso? Você é um representante de Deus nessa terra. Alguém chamado por Deus para representar o governo dele nessa terra. Alguém chamado por Deus para defender os interesses do reino dele aqui nessa terra. Alguém que é conduzido não pelas leis naturais desta terra, mas pela lei da nação a qual você representa. Alguém colocado nesta terra para reproduzir a cultura da nação a qual você pertence. E de qual nação você pertence? Qual é a nação a qual você representa? É o reino de Deus. Amém? Você representa o reino de Deus, você representa o reino dos céus, você representa o governo de Deus nessa terra, porque é Ele quem te governa. Você é um embaixador do reino, você é um representante do reino. Aonde você vai, você está carregando os valores deste reino. Aonde você vai, você está promovendo a cultura deste reino. Aonde você vai, você está carregando a influência desse reino. E o reino de Deus, um dos maiores valores do reino é a influência. Por que eu falo isso? Jesus, quando ele vem trazendo uma mensagem como essa, arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. Ele veio sendo o embaixador do reino. E o que Jesus mais fez nessa terra foi influenciar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não foi influenciar? Fala aí, qualquer homem na história que somente em 3 anos de atuação conseguiu revolucionar a história do mundo. Você pode me citar alguém? Não existe. Até nos meios seculares, no meio de propaganda, quem faz propaganda? Aqui tem alguém que faz propaganda? Né? Eles, ou vendas, trabalham em vendas, existe um consenso que eles reconhecem que não houve na terra ninguém mais influente que Jesus. Que em 3 anos de atuação, com 12 homens, pescador, cobrador de imposto, revolucionário, né? Pegou 12 caras, implantou uma ideia neles e mudou a história da humanidade. E que dividiu a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2014, depois de Cristo. Então, uma das forças mais influentes do reino de Deus, ou uma das coisas mais valorosas, uma das coisas mais poderosas que Jesus ele veio nos ensinar, foi sobre influência. Assim como o embaixador ele exerce a influência, Jesus ele te chamou nessa terra para você exercer influência. Está aqui ainda ou não? Amém. Amém? Você foi chamado por Deus para exercer influência. E aí eu quero que a gente vá para uma parábola, para um versículo. Em Mateus mesmo, capítulo 13. Versículo 33.
Então, qual é a principal tarefa do embaixador? Fala comigo, influência. Aonde você está como embaixador de Deus, você tem uma tarefa, uma função de ser influência, de influenciar. E a palavra fala, em Mateus capítulo 13, versículo 33, diz assim: contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Alguém aqui tem outra versão? Eu gosto que vocês falem, tá? Alguém tem outra versão? Além da NVI? Pode falar. Lê o versículo todo, por favor, querida. Para ficar tudo levedado. Quem mais tem outra versão? Todo mundo tem as mesmas versões, tudo igual? Sim? Então a palavra fala que uma mulher, que o reino dos céus, o reino a qual nós representamos, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de fermento e colocou sobre uma massa, e aquele fermento, ele levedou, ele mudou toda a massa. Ele mudou toda a massa. Então, primeiro, a mulher teve que pegar o fermento e colocar sobre a massa. Eu quero te dizer que fermento dentro do pacote não serve para nada. Não é verdade? Fermento dentro do pacote não serve para nada. Porque a função do fermento é ser um catalisador, é ser uma coisa lá que vai mudar. Que muda a história, que muda a massa, que altera o resultado. Então, o fermento dentro do pacote, ele não serve para nada. Então, aqui, Deus já está nos dizendo que nós não podemos ficar dentro das quatro paredes, que nós não podemos ficar dentro do nosso grupo de amigos cristãos, que nós não podemos, durante muito tempo nós somos ensinados assim: olha, irmãos, vamos ficar aqui dentro, porque o mundo jaz do maligno. E é uma verdade. Olha, porque nós não vamos... E a gente fica dentro do pacote. E fermento dentro do pacote não serve para nada. Já pensa nessa frase. A segunda coisa que eu quero colocar para você, que o fermento, diante da massa, aqui ela fala, né? Aqui a palavra fala que misturou um pouco de fermento com uma grande quantidade de massa. Na tua versão ela fala até as medidas, não foi? Como é que foi aí? Não é? Uma medida de fermento para 3 medidas. Uma proporção grande. O fermento parece insignificante, mas ele tem um grande poder. Por isso que mais uma vez eu falo para você, talvez você se olhe no espelho, talvez você se veja como alguém insignificante, mas dentro de você existe um grande poder. Amém? Sim ou não? Olha para quem está do teu lado aí. Não vai falar que ele é insignificante, não, estou brincando. Olha para ele e vê que tem um grande poder dentro dele. Não é? Era só para olhar, não precisava falar. Estou brincando. Mas quando a gente olha para a pessoa, a gente às vezes olha, pô, cara, eu não dou um real, não é verdade? Cara, esse cara aqui, alguma coisa? Sim ou não? Quantas vezes já olharam para você e falaram... A quantos aqui? Não é verdade? Falava assim, pô, você, pô, Natan, você com esse cabelo aí, cara. Cara, não vai dar em nada. Ah, graças a Deus, que o que importa é como Ele nos olha. E quando Ele nos olha, Ele fala assim, uau, que poder tremendo que tem em você. Porque o poder que tem em você é o Espírito Santo. Que Ele mesmo que colocou o mesmo poder que criou todas as coisas, o mesmo poder que levantou e ressuscitou Jesus dentro dos mortos, é o mesmo poder que hoje está dentro de você. Cara, é um poder ilimitado, é um poder poderoso.
não é? Então o fermento pode parecer insignificante, mas dentro do fermento existe um poder sobrenatural, existe um poder extraordinário. A terceira coisa que eu quero falar para vocês, que o fermento, ele não se intimida pelo tamanho da massa. Não é? Ele é um pedacinho lá de fermento, mas quando ele pula na panela ou pula na massa, ele não está nem aí, ele não se intimida. Se tem 3 porções para um só, ele não tem medo do desafio. Ele não tem medo do tamanho da massa. Ele não tem medo o quanto são. Ele sabe o poder que tem dentro dele. Então, quando ele pula no meio da massa, quando mistura o fermento no meio da massa, quando mistura o fermento no meio da farinha, ele não tem medo. Outra coisa que o fermento tem, ele não se intimida, né? Outra coisa que mesmo quando o fermento ele pula dentro da massa, vamos assim dizer, ele não é influenciado pela massa. Não é verdade? O que a palavra fala? Que o fermento, quando ele foi colocado dentro da farinha, dentro da massa, a massa engoliu o fermento e o fermento desapareceu. É isso que fala a Bíblia? Não. A Bíblia fala o quê? Que aquele pouquinho de fermento, quando ele pula no meio da massa, ele não tem medo dos desafios, ele não tem medo da massa. E ele pula no meio da massa, meu irmão. Ele não é influenciado pela massa. E sim, ele torna um papel de influenciador. Porque a massa começa a sofrer uma alteração. A massa começa a sofrer uma reação. E aquele fermento começa a levedar toda a massa. Não é verdade? Aqui nós temos as senhoras que fazem bolo, não é verdade? Já fizeram bolo, na verdade a gente vê o pão crescendo, ou a forma, o bolo crescendo. Sim ou não? Quantos já fizeram bolo aqui? Hoje a gente faz de caixinha, né? Nem vê nada, né? Faz de caixinha, bate, bota lá e pronto. Mas não é verdade? Então o fermento ele não é influenciado pela massa, mas ao contrário, a massa ela é transformada pelo fermento. A massa ela se altera, ela se transforma pelo fermento. Outra coisa, que o fermento, ele trabalha calado. Não é verdade? O fermento, como que ele trabalha? Bota lá no meio da massa e às vezes bota a massa para descansar e às vezes até cobre com um pano. E de vez em quando não é assim? Não é assim? De vez em quando a gente vai lá dar uma olhadinha lá e está acontecendo alguma coisa. Às vezes de maneira calada, às vezes de maneira sem perceber. O fermento não fica fazendo alarde. Olha, estou fazendo, olha, tira uma foto aqui para postar no Instagram que eu estou mudando tudo. Né? Ele trabalha calado. Por quê? Porque não importa a exposição. O importa é o que ele está fazendo ali naquele negócio. Outra coisa que o fermento ele trabalha, que primeiro, para que o fermento possa impactar, ele precisa estar presente, não é verdade? Sim ou não? Se eu pegar um fermento e colocar do lado da massa, não vai acontecer nada com a massa. Então, o fermento, ele precisa estar presente na massa para poder impactar. Porque quando ele está na massa, aí é aí que ele começa a trabalhar. Outra coisa, o fermento, ele é ativado. Por que cobre a massa? Para crescer, não é verdade? Quando cobre a massa, ou depois que a gente amassa, cobre a massa, ela esquenta? Esquenta, não esquenta? Sim ou não? Não esquenta? O fermento, ele trabalha ativado, ou ele é ativado pelo calor e pela pressão. Não é verdade? Ele é ativado pelo calor e pela pressão. E depois de uma vez o fermento trabalhado ou o fermento inserido, ele não pode ser retirado mais da massa. Vocês já viram algum bolo se desfazer? Agora eu vou separar agora o fermento. Cadê o fermento? Consegui pegar o fermento. Não. Porque aquele fermento já influenciou e aquela massa virou um com o fermento.
Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque assim é o reino dos céus. E o reino dos céus, ele é ativado através da minha e da tua vida. Então a palavra de Deus fala para mim e para você, que para o reino dos céus vir, para o governo dos céus vir, para que você represente o reino dos céus nessa terra, a sua vida é um fermento. Você é um fermento de Deus, chamado para influenciar, chamado para alterar, chamado muitas vezes, queridos, nós vamos ser trabalhados e ativados no calor e na pressão. Quantos sabem o que eu estou dizendo? Às vezes você vai falar assim, meu Deus, só não vai dar. E te amassa dali, e te aperta daqui, e é pressão daqui. E parece que essa pressão não é a dos três. E ali você está ali, e amassado. Mas cara, o fermento está sendo ativado. A pressão parece estar grande, mas Deus está trabalhando. O calor está grande, mas Deus está trabalhando. Deus está te ativando. E Deus te chamou para ser fermento, para ser um agente de influência. Porque dentro de você existe um poder catalisador, um poder de acelerar processos. E Deus te coloca em diferentes esferas da sua vida, em diferentes lugares, em diferentes áreas, aonde você atua, para que você pule neste meio. Seja no meio do teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na tua escola, seja na fila de um banco, seja na tua família, seja na tua vizinhança. Ali fora é a massa, e Deus te chama para ser um fermento, e Ele te insere dentro dessa massa. Só que muitas vezes a gente, não, eu não posso, então a gente pula às vezes de pacotinho, e o fermento dentro do pacote não muda a massa. E Deus quer que você saia do pacote, Deus quer que você se insira no meio da massa. Durante muito tempo, como eu falava, as pessoas falavam, não, você não pode se misturar com aqueles, porque aqueles são pecadores. Claro, e por serem pecadores, é aí que você precisa se infiltrar no meio deles. Não para ser influenciado por eles, mas assim como o fermento, para influenciá-los. Amém? Para influenciá-los. Mas olha, o grupo da minha sala, na minha sala da faculdade, tem universitário aqui? Só tem eu e mais um crente, o resto tudo não é crente. Meu irmão, você é fermento, e o fermento no meio da massa é ele que influencia. Não importa o tamanho da massa, importa é o poder de Deus que está dentro de você. E você foi chamado para fazer diferença, então faz diferença. Sim ou não? Mas eu não sei falar direito. Você pode parecer insignificante, mas dentro de você existe um poder extraordinário. Você precisa mudar a condição da massa ao seu redor. A sua vida não pode passar desapercebido. Por isso Deus quer que você saia do pacote. E outra coisa, você foi chamado para impactar. Por que eu estou falando isso, queridos? Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui eu estou diante de fermentos. E hoje a gente está dentro de um pacote. Mas quando acabar essa reunião, nós vamos sair por aquela porta. E existe uma massa esperando para que você possa influenciar. Existem pessoas à sua volta precisando da sua influência. E a influência é um dos poderes maiores do reino de Deus. Assim como Jesus, durante 3 anos, influenciou e mudou toda a história. Jesus quer mudar a história da sua casa, da sua família, da sua faculdade, do seu bairro, através da sua vida. Porque você é um embaixador do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus. Você precisa fazer diferença lá na tua escola. Você precisa fazer diferença lá no teu trabalho. Você precisa fazer diferença lá na tua casa, na tua família. E eu sei que essa igreja é uma igreja chamada para fazer diferença.
pessoas da escola precisam de você. As pessoas da faculdade precisam de você. Deus não te chamou para ouvir uma boa palavra, para ouvir uma música legal, simplesmente para ser pastoreado por um pastor bacana. Deus espera mais de você. E eu quero te ativar para o reino de Deus. E se você entender e aplicar essa palavra, domingo que vem não vai ter lugar para as pessoas neste lugar. Você está entendendo? Domingo que vem não vai ter lugar. Se você entender o poder que há em você, se você entender que, como embaixador do reino, Deus espera que você influencie. No domingo que vem não vai ter lugar aqui, esse lugar vai ficar pequeno. Não tenha medo de fazer diferença. Não tenha medo de levar a luz do Senhor. Não se intimide pelo tamanho da massa. E nem pelo que a massa pode fazer. Porque no reino de Deus, quem influencia é você. Amém? E eu quero ativar esse bolo aqui, esse fermento aqui. Para que você pule no meio da massa. Não tenha medo dos desafios. Qual é o teu desafio? Aonde que você precisa influenciar que você não tem influenciado? Pensa aí comigo. Talvez você pense assim, puxa, eu preciso influenciar na minha casa. Talvez eu preciso influenciar na minha classe. Preciso influenciar lá na minha vizinhança. Preciso ser de influência para a pessoa que tem do meu lado. E eu quero ativar esse fermento. Vocês como fermento neste lugar. E talvez as pessoas olhem vocês como insignificante. Talvez vocês estejam aqui caladinhos, aguentando as pressões. Mas eu quero declarar que quando levantarmos a massa, ou quando colocarmos no fogo do Senhor, isso aqui vai explodir. E muitos vão se alimentar. Você crê comigo? Amém?